Pronto, boa noite, alunos. Vamos tentar continuar daqui para ver se agora vai dar certo, certo? A gente tinha terminado... Cadê o foco, Jesus? Pronto, parece que agora focou. A gente tinha terminado essa parte, né? Contratilidade, tensibilidade e elasticidade. Vamos para cá. Vamos lá. Voltando aqui, recapitulando. O sistema muscular ele tem três tipos de tecidos: tecido muscular esquelético, tecido muscular cardíaco e tecido muscular liso. Cada um desses tecidos musculares tem propriedades muito distintas, tá? O tecido muscular esquelético, pessoal, ele é responsável por o que a gente chama de contração explosiva ou forte contração. Ela sempre é rápida, vigorosa, certo? Ela é descontínua justamente porque ela é voluntária. Como é uma coisa que você controla, então ela não chega a ser contínua, certo? E como ela é uma musculatura explosiva, normalmente são a parte de alavancar movimentos, tá? Ele vai ser atribuído ao sistema muscular, ao tecido muscular esquelético, tá? Já o tecido muscular cardíaco, que tem a função única, vocês devem observar que a contração dele também é uma contração forte, ou seja, uma contração explosiva, também é vigorosa, rápida, certo? Só que a diferença é que ela é contínua e involuntária. O fato dela ser involuntária é justamente o que faz com que ela seja contínua. Você não chega no seu coração e diz a ele quando ele deve parar, quando ele deve bater mais forte, certo? Por quê? Porque isso aqui é involuntário. O sistema muscular cardíaco, o tecido muscular cardíaco é um tecido muscular muito bem vascularizado, certo? Muito bem irrigado, justamente porque ele não pode parar, tá? Uma parada nessa contratilidade contínua seria o quê? Uma parada cardíaca, tá? Normalmente isso acontece por N motivos. Um dos motivos são os infartos, tá ok? O músculo liso. Então vamos entender o tecido muscular liso. O tecido muscular liso também tem contração, só que esta contração é uma contração muito fraca, tá? Ela é lenta, mas também é involuntária. Aqui a gente vai partir do pressuposto dos movimentos peristálticos viscerais, tá bom? Quando eu falo dos movimentos peristálticos viscerais, pessoal, são os movimentos involuntários que alguns dos nossos órgãos fazem. Vocês vão ver mais para frente, em sistema digestório, por exemplo, que existem alguns órgãos nossos que executam movimentos involuntários, tá ok? Então vamos mais para frente. Voltando para cá. Nesta parte aqui vocês vão ver, ó, os músculos são órgãos especializados para contrair-se e realizar movimentos em resposta a estímulo. Aí quando ele diz os músculos são órgãos especializados, ele está falando em todos os músculos. Quando ele diz todos os músculos, ele está falando em todos os tecidos musculares, tá ok? Você não pode pensar neles só como órgãos, só como segmentos musculares em si. Você tem que pensar, quando a gente fala em tecido muscular, em todos os tecidos em si, tá ok? Vamos para cá para vocês entenderem melhor. Há três diferentes tecidos musculares, como a gente já tinha falado antes: o tecido muscular liso. Aí aqui o que ele diz, ó, que é encontrado em grande número dos órgãos internos, na parede dos vasos sanguíneos. Também apresenta fibras de actina e miosina, porém, sua forma de contração, ao contrário do estriado esquelético, é involuntária. Ah, Marcos, o que é isso? Fibras de actina e miosina? É justamente o ponto motriz, o ponto inicial do torque de força gerado por qualquer tipo de tecido muscular. Todo e qualquer tipo de tecido muscular tem inerente a sua função de contratilidade e geração de força, certo? De torque de força, o como é que eu posso usar uma palavra? O desdobramento da actina sobre a miosina, certo? O cisalhamento dessas fibras. É este cisalhamento entre elas, é esse desdobramento entre elas que é o ponto motriz da geração do torque de força. Se não acontece isso, não acontece contração, tá bom? Quanto mais elas se desdobram umas pelas outras, maior a força de contratilidade. Por isso que toda fibra muscular contraída, posteriormente, ela tem que ser o quê? Alongada ou, melhor dizendo, estirada até o seu repouso, tá bom?
O tecido muscular estriado esquelético já é o seguinte, pessoal. Vocês estão vendo aqui que ele já tem o nome de estriado, certo? É por conta da visualização dele em forma de corte histológico. O tecido muscular liso ele não é estriado, mas o tecido muscular esquelético e o tecido muscular cardíaco são estriados, tá? Eles apresentam fibras transversais alternadas, certo? Resultantes de microfilamentos. Que microfilamentos são esses? Microfilamentos de actina e miosina, formados por proteínas miosina e actina, sendo essas responsáveis pela contração muscular. Você vê que tanto no tecido muscular liso, quanto no tecido muscular estriado esquelético. O que muda em si um pouco é a sua conformação em relação à sua conjectura, mas ambos têm esses filamentos, tá bom? E no tecido muscular estriado cardíaco, como o próprio nome já diz, ele está presente no coração, dessa forma é uma contração totalmente involuntária, tá? Mas também o que? Também é um tecido muscular estriado. Basicamente, vocês têm que partir do pressuposto que, Marcos, voltando para cá, só para relembrar, então os vasos sanguíneos também são tecido muscular? Musculatura lisa, certo? Órgãos internos também, tá? Vocês vão ver em sistema digestório, vocês vão ver que tem órgãos internos em sistema reprodutor, que tem o que a gente pode chamar de uma certa contratilidade, tá? Vamos seguindo. Em relação às formas nós vamos olhar agora, que é só para a gente ter um embasamento mais superficial. Assim como nos ossos, os músculos também têm uma certa conjectura, uma importância quando a gente fala no sentido das suas fibras. Então, basicamente, quando a gente fala em formas musculares, nós estamos falando no sentido das fibras. Como assim sentido das fibras? No sentido em que essas fibras vão se contrair, certo? Basicamente, todo o sistema muscular ele tem por obrigação a contratilidade, certo? Só que é como ele vai se contrair que a resposta é dada pela sua forma, tá? Nós temos músculos largos, músculos curtos, planos, músculos circulares e músculos orbitais. Marcos, músculos orbitais, exatamente. Quando você fecha os olhos com força, quem vai fazer essa contração, fazendo com que todo esse parênquima aqui se feche muito bem fechadinho, é o músculo orbital. Marcos, a gente já tem que decorar esses músculos? Não, mas vocês têm que já ir se adiantando a saber que a contração, toda e qualquer contração muscular, vai depender do sentido em que essas fibras se dispõem, tá ok? Vamos lá. Agora vamos falar na fibra em si. Essa questãozinha aqui, Marcos, eu preciso decorar isso aqui? Não, ela é mais para uma visualização, certo? Para vocês entenderem o quanto, quando eu falo em matriz, quando eu falo em ponto motor, quando eu falo em local primordial, onde nasce o torque de força, para você ver o quanto ele é enraizado em cada fibra muscular, certo? Aqui nós temos o que? Nós temos um músculo, certo? Aqui provavelmente é o bíceps, tá? Nós estamos tirando desse músculo aqui, nós estamos tirando só um feixe muscular, certo? Que ele está envolto por isso aqui. Desse feixe nós estamos tirando só uma fibra e dessa pequena fibra aqui, ó, eu quero que vocês visualizem isso, ó. É aqui, ó, no sarcômero, onde nós vamos encontrar o quê? Onde nós vamos encontrar as moléculas de actina, certo? E as moléculas de miosina. E é quando uma molécula dessa se desdenha, ou seja, como é que eu posso falar novamente? Quando ela se desdobra uma sobre a outra, quando um filamento de actina se desdobra pelo filamento de miosina, onde nós temos o quê? A geração do torque de força, ou seja, quanto mais um filamento desse se desdobra pelo outro, maior a força motriz, maior o torque de força, maior a contratilidade. Quanto mais filamentos desses se desdobram uns pelos outros, mais fibras, mais feixes musculares são recrutados para a contração, certo? Olhem nessa imagem aqui, ó. Nós temos a actina, certo? E nós temos a miosina de vermelho e a actina de verde. À medida que elas se entrelaçam entre si, acontece o quê? Acontece a contração do bíceps. À medida que elas se desentrelaçam, acontece o quê? O relaxamento passivo
do tríceps. Você vê que este relaxamento, ele não gera um estiramento patológico. Por quê? Porque elas não se desconectam, tá? Olhem para cá. No músculo relaxado, os filamentos só se sobrepõem parcialmente. Quando contraídos, os filamentos de miosina deslizam entre os filamentos de actina, encurtando e espessando a fibra muscular, certo? A miofibrila. A contração depende da quantidade de fibras que se contrai. Por isso que quando a gente fala em quantidade de fibras que se contrai, é quantas fibras são recrutadas para o serviço, tá? Por isso que o número de fibras recrutadas, ou seja, o número de fibras recrutadas para que haja esse desdobramento da actina sobre a miosina, assim como a quantidade desse desdobramento, é que vai dizer o quanto de força vai ser gerada, tá bom? Olhem para cá. Os músculos, quando eles trabalham em conjunto, entendam. Vamos primeiro ler isso aqui para poder explicar, certo? Aqui nós temos o quê? Nós temos uma extensão, na extensão nós fazemos o quê? Nós fazemos uma abertura desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo do... Que braço é esse aqui? Vai ser o braço direito, certo? Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma abertura de ângulo, nós estamos fazendo uma extensão de cotovelo. E neste ponto aqui, nós estamos fazendo um fechamento de ângulo. Esse fechamento de ângulo aqui vai ser uma flexão de cotovelo ou de antebraço, tá? Vamos para cá. Os músculos só conseguem puxar, eles não empurram. Ah, mas como assim? Eu empurro as coisas. Não é que você empurra. Toda contração, ela é o quê? Toda contração é união. Toda contração é espessamento. Então, quando você diz que empurra, você não empurra, você contrai tríceps. A contração de tríceps, na verdade, é o quê? Ele está puxando para cá e esse aqui está puxando para cá. Eles estão puxando para o centro, tá vendo? Ambos estão puxando para o centro. Ambos estarem puxando para o centro é um puxão. Só que esse puxão faz com que a sua alavanca faça o quê? Faça uma abertura de ângulo. Essa abertura de ângulo, você imagina que é um empurrão, certo? Mas os músculos não empurram, os músculos só puxam, tá? Olhem para cá. Quando um músculo se contrai, ele produz movimento. Quando um músculo se contrai, ele sempre produzirá um movimento. Marcos, como assim? Mas e os músculos que não se adequam a nenhuma estrutura óssea? Ele produz um movimento. A própria língua é um músculo que, à medida que você fala, ela produz um movimento. Então, o músculo contraiu, ele produz movimento. O próprio coração contraiu, produz movimento, certo? O músculo que produz o movimento, nós vamos chamar ele de antagonista, enquanto o seu oponente, ou seja, caso haja um músculo oponente, quando o agonista realiza o movimento, o músculo opositor, caso ele exista naquele determinado momento, ele vai ser chamado de antagonista e ele relaxará de forma passiva, certo? Então ele vai permitir, não vai haver uma força contra o antagonista. Se houver uma força contra o antagonista, nós estamos falando de uma isotonia e não de uma contração, certo? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. O que vocês precisam saber é que o antagonista é o realizador do movimento, certo? E o antagonista é aquele que cede para que o agonista realize o movimento sem resistência, ou seja, de forma passiva. Na realidade, poucos movimentos dependem de uma contração muscular. Como assim, Marcos? Na realidade, poucos movimentos dependem de uma contração muscular. Porque, na verdade, os movimentos dependem de uma conjunção de contrações musculares, ou seja, de uma sinergia de trabalho em conjunto de vários músculos. Porque nós não temos amplitudes simples, nós temos, na verdade, amplitudes de movimento bem complexas entre si, certo? Habitualmente, equipes completas de músculos atuam como agonistas, ou seja, eles são sinergistas. Quando vários músculos estiverem atuando para a realização de um movimento, nós vamos falar que esses músculos são sinergistas ao movimento, tá? Criam um ângulo e uma direção pretendidos, certo? Enquanto os antagonistas estiverem tensos, para evitar que o movimento seja exagerado, ou seja, os antagonistas, além deles relaxarem de forma passiva, eles são estabilizadores do movimento ativo. Como assim, Marcos? O movimento ativo
que normalmente é realizado por mais de um músculo agonista, que seriam os músculos sinergistas, tem para sua estabilização, ou seja, para sua estática, o trabalho relativamente passivo dos antagonistas. Então, de uma forma indireta, todos os músculos daquele segmento trabalham ou de forma ativa ou de forma passiva, tá ok? Vamos para cá. Vamos rapidamente entrar no quesito da hipertrofia. Pessoal, revisando, músculo esquelético, fibras musculares. O que são? Associadas a pequenas quantidades de tecido conjuntivo. Por quê? Porque é como se a gente tivesse colocando aqueles fibras musculares em feixes, certo? Como assim em feixes? Olha aqui, ó. A gente está tirando filamento por filamento. Esse tecido aqui que está cobrindo o envoltório deles é um tecido o quê? É um tecido conjuntivo, tá? Além disso, eles têm que ser irrigados, e justamente por eles serem irrigados, eles têm que ter vasos sanguíneos. Por eles terem excitabilidade, eles também têm no seu complexo nervos, certo? Aferentes e eferentes, tá? E as células musculares esqueléticas, tá bom? Desenvolvidas a partir do quê? Dos mioblastos. Então, as células primordiais, ou seja, as células germinativas do sistema muscular, são os mioblastos, tá? Vamos para cá. Número de fibras esqueléticas, Marcos. O número de fibras esqueléticas ele se mantém relativamente constante após o nascimento. Quando a gente fala em relativamente, é como o próprio Einstein diz, relativo não é absoluto, certo? Como assim? Não há estudos quantitativos em relação a você ter um aumento no número de fibras. Normalmente o que acontece com você a partir do seu amadurecimento completo é no máximo o aumento do volume de suas fibras, certo? Marcos, me explique melhor. Quando a gente fala que abdômenes são diferenciados, por mais que eles sejam bem trabalhados, um abdômen normalmente nunca vai ser idêntico aos outros, é porque o número de fibras e a conformação das estéticas musculares, elas divergem de pessoa para pessoa. Por mais que você hipertrofie um músculo, você não vai fazer com que aquele músculo que só tem um sentido de feixe, um sentido de forma, denonte ou se adeque ao músculo de uma pessoa, porque eu queria que fosse idêntico. Talvez não seja. Por quê? Porque o número de fibras musculares de você e daquela determinada pessoa talvez sejam diferentes. Marcos, então o número de fibras musculares pode variar de pessoa para pessoa? Pode. O número de fibras musculares pode variar de pessoa para pessoa. Agora, o que não acontece é de determinada pessoa ter um aumento do número de fibras musculares ao decorrer de sua vida. Isso acontece com animais, pessoal. Normalmente, quando uma chita ou um animal silvestre mesmo, ele perde uma certa quantidade de músculo, a natureza fisiológica dele faz com que aquela fibra ela seja reposta. Isso, infelizmente, não acontece com a gente, senão provavelmente a gente não precisaria de tantos enxertos, né? Aquele pessoal que leva mordida de tubarão não teria sido tão prejudicado, né? Isso, infelizmente, não acontece com a gente. Então, o nosso número de fibras é constante. Quando ele fala relativamente, vamos colocar em pauta mais a palavra constante. Após o nascimento, seu número de fibras é constante, tá? O que você consegue mudar é o volume de suas fibras, isso você consegue mudar, certo? Como assim, Marcos? Agora que você falou que eu consigo mudar o volume, aí agora a gente entra no quesito de hipertrofia e hipotrofia, tá? Tanto você muda para mais o volume, como você também pode mudar para menos. Vai depender do quê? Da resposta ao exercício ou de sua total inadequação a todo e qualquer tipo de trabalho, ou até mesmo se você passar muito tempo, o quê? Por um motivo patológico, certo? Se você passar muito tempo acamado, como está acontecendo muito hoje em dia com essas pessoas que estão com essas síndromes, né? Elas passam muito tempo hospitalizadas em coma induzido. Então você vai ter perca de massa. Essa perca de massa, quando a gente fala em perca de massa muscular, você não perde a massa em números, você perde a massa em volume, tá bom? Vamos lá.
Hipertrofia. Por que que a hipertrofia ela só pode acontecer após o nascimento? Porque você não aumenta o número de fibras, certo? Você aumenta o volume das fibras, tá vendo? Aumento do seu tamanho e não do número significativo de fibras, tá? Então, após o nascimento, após você ter o seu número X de fibras musculares, todo e qualquer exercício que você atue no seu músculo, ele vai aumentar o seu quê? Ele vai aumentar o seu volume de fibras muscular e não o seu número, tá? Então, o que é hipertrofia? Hipertrofia é o aumento de volume ou aumento de massa muscular, certo? Vamos fazer o seguinte. Como esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu esperava, eu vou logo lançar ele, certo? E posteriormente eu estou lançando outro, tá ok, pessoal?